Pois é, desenvolvendo um amor platônico aqui, né? O nosso personagem é inspirado no universo do Stephen King. É como aquele personagem do Iluminado, que ele tá... ele tá por um fio para se tornar um monstro. Ele é abstêmio da bebida e a família dele. Então o nosso personagem nessa história, ele está tentando voltar ao casamento dele, é um pouco diferente do Iluminado. Está tentando recuperar o casamento de volta. Então, ele sofreu bullying a vida inteira. Ele sofre com essas coisas e ele parte para o alcoolismo. E o casamento dele separa, e ele separa. Vamos dizer que essa chance da empresa, a empresa mandá-lo para aquela cidadezinha, para fazer um serviço lá, é como se fosse um teste. Então quando ele chega lá e pensa, eu vou estacionar ou não? Isso aí não é um estacionamento. E ele me zomba, e ele estaciona, e depois ele resolve o que ele tem que resolver, e quando ele volta, pega o carro, olha, mas não tem ninguém. Ah, vou embora. Aí ele sai meio cantando pneu, para quando toca o celular, e daí começa o bullying do pessoal da empresa. A empresa, não é muito claro para ele o que a empresa faz. E existe no andamento da história como se fosse um bullying. Ele não consegue a nota, o chefe fala, isso é um teste, isso é uma questão pessoal, nós vamos testar você. A empresa vai bancar você aí até você conseguir essa nota. Você ainda está sobre o teste do trabalho. A gente quer ver se você é capaz. Aqui o pessoal está apostando. Você vai conseguir pegar a nota do estacionamento. E isso já com a história andada, quando ele mostra que está difícil demais, fala, não, mas isso aqui não é clandestino, esse estacionamento. Eu não consigo achar a pessoa que fica de vigia, mas tem essa pessoa, tem essa pessoa. Tem, o pessoal falou, acabou de sair daqui, chegou, acabou. Então, ele começa na cidadezinha a frequentar lugares, pessoas, por exemplo, ele começa a decair. Primeiro ele vai começar a voltar a beber. Depois ele vai ficar ocioso lá, aí ele conversa com uma pessoa, com outra. À noite ele vai num cabaré, aí as garotas naquele polidense lá, aí ele fica com uma garota lá, vai indo, e ele vai atrás desse vigia do estacionamento. E vai se envolvendo com essa cidadezinha. E até um ponto que ele encontra essa pessoa que estava no estacionamento. O pessoal fala, mas é um mendigo? Não, não é um mendigo, mas ele tem hora que ele fica ali, debaixo daquele lugar lá. Às vezes ele fica no hotel, e ele fica procurando. E daí ele vai decaindo, né? Aquela luta dele, ele vai decaindo, vai vindo lá do monstro dele devagarinho. E daí aparece morto o cara que ficava lá no estacionamento. Que não tinha ninguém na cidade, é uma loucura, um louco, né? Colocou uma plaquinha de papelão, né? E pôs o preço de estacionamento. E daí o que acontece? Ele já tinha rasgado a plaquinha, já tinha perdido a paciência, aparece morto. Apareceu morto lá, a polícia fala, olha, aquele que estava procurando lá, ó, tá aí, é o corpo dele, morreu. Ah, deve ter morrido de cirrose, de tanto beber. Tá. Aí ele fica puto, liga pro chefe e fala, ah, tá morto. Morreu, morte natural, cirrose, o delegado falou. Não, você vai ter que arrumar, então atestado de óbito, alguma coisa, você não volta aqui. Eu falei, a gente se vira aí. A gente quer essa nota fiscal. Aí o que ele faz? Ele rasga uma tampa de caixa de papelão, pega um pincel atômico de algum lugar, caminha até lá, senta na cadeirinha e escreve de novo, ele tinha rasgado a placa anterior. Escreve lá, senta e fica. Esse seria o final, né? Se fosse uma animação relativamente curta, né? Ou média. A gente só consegue criar histórias médias. Então essa coisa de ponto de giro, de
Isso aí é para um longa, mas é difícil a pessoa ter talento para escrever um longa. O longa equivale a 300 páginas de um romance. E ainda a pessoa escreve de fora para dentro, fazendo os pontos fixos. Ele cria a história, meu personagem vai fazer isso, depois vai fazer isso, depois isso. Eu já tenho o final. Todo o manual do roteirista fala isso. Mas na hora que você vai escrever, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. A gente precisa entrar na história, não é nem roteiro de cinema, história. Ver o personagem, ler muita coisa, pegar a influência e lidar com a questão da história. Então o que eu estou pensando? Então o que eu consigo fazer é isso, não interessa se ele é longa, se é curta, se é média. Eu estou tentando trabalhar o meu personagem. E ficou com a cara meio Stephen King, que eu adoro. E que no cinema fica muito fraco como roteiro, né? Mas no livro é impressionante, de arrepiar. Porque é tudo psicológico que vira o terror. É psicológico. É um psicólogo. Stephen King é um psicólogo. Nos anos 80 com essa mania de OVNI, de terror. Mas ele é um psicólogo. E é naturalista. Ele mostra o retrato do americano. Por dentro. É impressionante. Para o ator nadar de braçada, né? Então, a gente vai continuar a história. Aparece um novo funcionário. Ele está sentado na cadeirinha depois de dias. Aí ele começa a se esconder. Aí a gente começa a ver o desenvolvimento da história. Foi um ponto de giro. A partir do momento que apareceu o novo funcionário vindo, que ele foi derrotado, porque morreu o mendigo que tomava conta do estacionamento. Ele fracassou, não conseguiu a nota fiscal. E daí a gente começa a perceber quem que era o mendigo. Era um funcionário anterior da firma que estava lá. E daí o outro repete as cenas parecidas. O outro vem, faz a mesma coisa, liga para o chefe, fica no hotel e a mesma coisa. E ele tem também as mesmas dependências químicas, os maus hábitos que estão tentando controlar. É um outro funcionário que foi escolhido assim também como ele, por um divertimento, por uma coisa assim absurda. E daí a história vai andando. Só que a gente imagina, agora a gente vai ver como que o mendigo morreu. Ele vai ficando decadente, ele morre realmente da deterioração de princípios. Ele vai perdendo totalmente, a barbárie mesmo. E acontece que com ele resolve entrar em contato com outro funcionário, diferente do mendigo. O mendigo não entrou em contato com ele. Ele entra em contato, conta para o outro funcionário já está começando deteriorado. Um está completamente mendigo e o outro está começando. E daí eles conversam e falam, a firma está fazendo isso com a gente. Nós vamos ter que jogar o jogo deles, mas vamos ter que modificar algumas peças. Aí é o celular, o chefe. Eles, os dois juntos. Até que em algum momento a gente sabe que o estacionamento é fantasma. Ele manipula tudo. As pessoas da cidade, o chefe, todo mundo. E aí a deterioração dos princípios. Não sei como vou trabalhar aí, mas a gente fica tentado. Eu estou trabalhando só até aqui, a coisa tá instigando o cemitério. Eu já cantei a bola, né? Estacionamento fantasma. Os dois brigam, um morre e o outro enterra ele no estacionamento. Aí ele senta na cadeirinha e chega um novo funcionário, estaciona no estacionamento e ele foge. Esse seria o final. Nada demais, né? Mas pelo menos já tem uma carne, um recheio, para a gente fazer a estrutura. Porque essa mania de estruturar sem ter o conteúdo é muito complicado. É tipo, pela estrutura eu fico inspirado em criar um conteúdo. Eu sou obrigado a ter o ponto de giro aqui e não sei o quê. Puxa, quando você conversa com um professor de roteiro, ele só vomita esse tipo de coisa. Quando você escuta um escritor de peso falando, ele fala da carne da coisa. Não fica falando da estrutura. Ele fala do ser humano. Ele fala das histórias que ele escuta.
Se não fica assim, o manual do roteiro, é impressionante. Os dois que eu li lá, do Sidefield e o outro que eu não sei, eu não lembro o nome, que é a jornada do escritor, que é a jornada do herói. Ele fica pregando insistentemente, muito chato, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu li não sei quantos mil roteiros e analisei uma coisa. Aí fala do Rock Balboa, Lutador. Um filme que, puxa, um filme muito ruim. É os blockbusters americanos. Aí quando você começa a partir para o filme arte, você vê que a literatura pega melhor, né? Então eu acho que a gente tem que se alimentar. Bom, eu cheguei só até aqui. Vamos ver se eu continuo mais. Estou registrando.